Oda finalmente revelou o passado do Brook com a Gunko, mas não se trata apenas da relação entre os dois. Esse flashback trouxe vários indícios de que também vamos descobrir muito mais sobre Imu, os Cavaleiros Sagrados e talvez até sobre Zaza, o Deus da Chuva. Vamos começar do início. A luta entre Loki e Imu continua e o Oda segue deixando cada vez mais claro que Imu é provavelmente o personagem mais poderoso de todo o universo de One Piece. O próprio Loki descreveu Imu como a criatura mais monstruosa que ele já enfrentou. E não podemos esquecer que Loki já viu figuras como Harold Rox e até lutou contra Shanks. Claro, a essa altura já era óbvio que Imu estava acima de praticamente todos os personagens, mas os capítulos continuam reforçando isso. Gaban afirmou que aquele era o hack mais absurdo que ele já sentiu, enquanto o próprio Luffy disse que mal conseguia respirar por causa da pressão do hack de Imu. Além da resistência quase absurda de Imu, também precisamos falar sobre o nível de força do Loki e do Ragnar, que parecem ser muito mais poderosos do que imaginávamos inicialmente. Os dois conseguiram bloquear um ataque nomeado de Imu chamado Gram. O nome faz referência à espada lendária da mitologia nórdica. Com ataques como Nêmesis e Gram, Oda parece estar mostrando que Imu consegue transformar sua arma em diferentes espadas lendárias ligadas a mitologias antigas. E isso pode abrir espaço para ataques ainda mais simbólicos no futuro, principalmente contra Nika, o deus do sol. Em praticamente todas as mitologias existe alguma entidade ligada à destruição ou perseguição do sol. Na mitologia nórdica, por exemplo, existe Skuld, o lobo que caça o sol durante o Ragnarok. Talvez isso se torne uma futura técnica de Imu. Já na mitologia chinesa, existe a história de Hou Yi, o arqueiro divino que derrubou 9 dos 10 sóis que existiam no céu. Então talvez Imu também utilize ataques baseados em arcos ou projéteis inspirados nessa lenda. De qualquer forma, a ideia geral já ficou clara. Mais tarde vimos que Gunko continuava congelada, o que significa que nem mesmo os poderes demoníacos de Imu conseguiram derreter completamente o gelo do Ragnar. Só esse detalhe já mostra o quanto os gigantes são absurdamente fortes. Imu derrotou Zoro e Sanji praticamente instantaneamente, mas mesmo depois de vários capítulos ainda não conseguiu derrotar Loki. Isso fala muito sobre o verdadeiro nível dos gigantes. Claro que Loki provavelmente não vai morrer aqui, mas isso pode indicar que Imu logo ganhará vantagem total na luta, forçando o retorno triunfal do Luffy. Outro detalhe importante foi a menção a um novo personagem chamado Dozon. Pela fala de Imu, eu consigo imaginar apenas 3 possibilidades. A primeira é que Dozon tenha sido o usuário da Akuma no Mi de Zaza, ou talvez até o antigo deus da terra durante o século perdido. O nome Dozan pode ter ligação com montanhas no japonês, o que combinaria bastante com esse conceito. A segunda possibilidade é que esse seja o verdadeiro nome do Joy Boy, mas sinceramente acredito que o nome real dele vai ser guardado para uma revelação muito maior no futuro. E a terceira teoria, que para mim faz mais sentido no momento, é que Dozon tenha sido o antigo usuário dos poderes do Ragnar, e talvez até da Akuma no Mi ligada ao Nidhogg durante o século perdido. Depois disso, o capítulo muda para a conversa entre Usopp e Brook. E pelo jeito que Brook explicou tudo, a Nami, que provavelmente é uma das pessoas mais inteligentes dos Chapéus de Palha, já percebeu que Gunko está sendo controlada. Então começamos o flashback mais antigo de One Piece até agora, acontecendo cerca de 70 anos antes da história atual. Tudo começa com Brook cantando em uma vila às 4 da manhã. E mais uma vez, Oda mostra Brook fazendo a pose do Nika. E isso definitivamente não é coincidência. Brook já fez essa pose no arco da Ilha dos Tritões, em Whole Cake, em Elbaf, e até na color spread do capítulo em que entrou para a tripulação. Brook sempre pareceu ter uma importância muito maior do que apenas ser um membro dos Chapéus de Palha, principalmente por causa de seus poderes relacionados à alma, da música Binks no saque e agora também por sua conexão com Gunko. E daqui pra frente isso fica ainda mais interessante. Nesse capítulo também vimos os pais da Gunko, e os dois parecem extremamente importantes para a história. O pai dela lembra muito o Barba Negra e até o Rox. Inclusive, o Oda já mostrou artes conceituais antigas do Barba Negra, e uma das versões possui exatamente o mesmo tipo de queixo que vimos no Rei Juan. Então fica a dúvida, será que ele faz parte da família Dave? E não é só isso. O próprio Brook, junto do seu afro, também lembra várias características associadas aos membros do clã Dave. Ele parece quase uma versão jovem do Barba Negra. A pergunta faz sentido, mas sinceramente ainda não consigo entender qual seria o propósito disso na história. Não consigo imaginar por que Gunko ou Brook precisariam fazer parte do clã D. Ainda mais porque o clã D é tratado como o maior inimigo de Imu. Então qual seria o sentido de manter Gunko viva, caso ela realmente tenha esse sangue? Por enquanto ainda faltam informações para teorizar melhor sobre isso. Mas agora vamos falar sobre a mãe da Gunko. A rainha Kendall talvez seja ainda mais interessante.
O design dela lembra completamente os Cavaleiros Sagrados, e pelo que vimos nesse capítulo, ela não parece ser uma pessoa bondosa. Talvez ela tenha sido enviada em missão como Cavaleira Sagrada para ter um filho com o rei por algum motivo específico, e depois tenha eliminado ele antes de levar Gunko de volta para Marijus. E se o rei realmente fizer parte do clã Dave, talvez isso explique os olhos estranhos da Gunko. E se ela for uma mistura entre sangue de dragão celestial e sangue do clã Dave? Talvez seja exatamente isso que cause aqueles olhos diferentes. E por falar nisso, Candle também lembra bastante o Cavendish. Outro personagem extremamente misterioso que ganha olhos parecidos com os de Mu quando entra na forma Hakuba. E é impressionante como Oda continua dando padrões de olhos completamente diferentes para personagens específicos. Personagens como Cavendish, Zunesha, Imu, Mihawk e a própria Gunko possuem olhos extremamente únicos. Depois de quase 30 anos de One Piece, ainda não tivemos uma explicação direta sobre o significado disso. E sinceramente, é impossível acreditar que seja apenas uma escolha aleatória de design. Oda é extremamente cuidadoso com simbolismos visuais, principalmente quando vários personagens importantes compartilham exatamente o mesmo padrão nos olhos. Talvez finalmente tenha chegado o momento de Oda explicar pelo menos parte desse mistério. Voltando ao capítulo, a Rainha Candle também pode ter ligação com Carmel. O fato da Carmel ser originalmente do West Blue sempre pareceu meio suspeito. E se ela também viesse originalmente do Reino Asperia, Nossa Senhora de Candelária, também conhecida como Nossa Senhora das Velas, possui uma ligação direta com o nome Candle. E considerando que Brook encontrou a Akuma no Mi da alma justamente em Elbaf, enquanto tanto ele quanto Carmel possuem habilidades relacionadas a almas, talvez isso não seja apenas coincidência. Principalmente se todos tiverem se originado do mesmo reino. Outro detalhe interessante é que Carmel costumava cantar para as crianças. E o próprio Oda fez questão de mostrar elas conhecendo e cantando Binks no saque. Além disso, também sabemos que Carmel possuía conexões diretas com o governo mundial. Será que essas conexões com o governo mundial vieram justamente através do Reino Asperia, da mesma forma que aconteceu com a Gunko? E o mais curioso é que o próprio Oda desenhou a personificação da espada do Brook, e ela se parece muito com a Mother Carmel. Além disso, foi o próprio Brook quem destruiu a foto da Carmel em Whole Cake. E lembram daquele momento em que a Big Mom estava prestes a revelar quem Carmel realmente era? Oda simplesmente cortou a conversa do nada. E sinceramente, isso sempre pareceu suspeito demais. Existem paralelos demais envolvendo Brook, Carmel, Gunko e o Reino Asperia. A grande questão agora é como Oda vai conectar tudo isso. E honestamente, o próximo capítulo pode ser gigantesco. Brook sempre sonhou em se tornar pirata. Então por que ele aceitaria comer uma Akuma no Mi sabendo que isso transformaria ele em uma âncora no mar? Talvez ele nem tenha escolhido isso. Talvez Brook tenha consumido por obrigação e não por desejo. E talvez essa fruta esconda poderes muito maiores do que apenas ressuscitar. A fruta pode ter pertencido originalmente ao Reino Asperia, ou talvez tenha parado lá de alguma forma, o que acabou atraindo uma das caçadas do governo mundial. Esse flashback talvez finalmente revele a verdade por trás da maldição do Brook, como ele conseguiu sua Akuma no Mi e qual é o verdadeiro significado dos poderes dessa fruta. Uma coisa já está clara, esse flashback do Brook será extremamente importante para os acontecimentos atuais de Elbaf. Não apenas por causa da relação entre Gunko e Brook, mas porque Imu e os Cavaleiros Sagrados estão diretamente envolvidos nisso tudo. Eles literalmente apagaram as memórias dela. E sinceramente, o passado do Brook e até a revelação envolvendo seus olhos talvez sejam as partes menos importantes desse flashback. Porque Oda pode aproveitar isso para revelar informações gigantescas sobre Imu, os Cavaleiros Sagrados, e talvez até sobre Zaza, o Deus da Chuva. Nesse capítulo, Brook apareceu acompanhado pelo ritmo de algum tipo de música. E considerando que Imu, Nika e Zaza parecem estar ligados ao ritmo e à música de alguma forma, talvez isso seja uma pista enorme. Talvez Brook também possua uma fruta divina. Pode parecer exagerado agora, mas sinceramente, essa teoria começa a fazer sentido quando lembramos quantos mistérios ainda existem em torno da Yomi Yomi no Mi. Até hoje nós não entendemos completamente como essa Akuma no Mi realmente funciona. Porque se pararmos para pensar, Brook voltou à vida de uma maneira muito parecida com o retorno do Luffy depois que Kaido o derrotou. E o mais interessante é que esse flashback começou logo após a revelação de Zaza. Então, definitivamente existe algum tipo de conexão com o Deus da Chuva. Mesmo que Brook não esteja diretamente ligado a isso, talvez vejamos o antigo usuário dessa fruta durante o flashback dele. E Oda já fez algo parecido antes. A relação entre Loki e Rox, por exemplo, nem era o foco principal daquele flashback. Mas ainda assim, vimos God Valley e descobrimos informações absurdas sobre os poderes de Imu, os contratos e o Dome Reverse.
Lá em 2019, o próprio Oda comentou que estava lendo Rose of Versailles, e a Rainha Candle parece fortemente inspirada na Lady Oscar. Na obra original, Lady Oscar possui um interesse amoroso chamado André, um amigo de infância vindo de uma classe social inferior. Um soldado que, teoricamente, nunca deveria ficar ao lado dela. Então talvez também vejamos uma história de amor trágica envolvendo Brook nesse flashback. E parece que Oda possui outra inspiração importante para o personagem também. Lembram daquelas artes estranhas envolvendo Imo que o Oda revelou há um tempo? Agora ficou claro que elas possuem ligação direta com Brook, e finalmente dá pra entender o motivo. Em uma dessas artes, o próprio Brook aparece como uma estrada cheia de placas apontando para vários caminhos diferentes, e muitos deles levam diretamente ao inferno. Brook menciona o submundo diversas vezes durante a história. Mas e se isso não for apenas simbolismo? E se o submundo realmente existir em One Piece? E se o abismo for literalmente esse lugar? Talvez o próprio Brook saiba como atravessar esse local. Muita gente ainda não quer acreditar nisso, mas tudo indica que o submundo é um lugar real dentro do universo de One Piece. E a própria existência do Brook praticamente confirma isso. Então será que no futuro veremos os personagens entrando literalmente no abismo para derrotar Imo? E sinceramente, essa ideia não é impossível. One Piece já mostrou dimensões separadas antes através de poderes como a Dordornomi e a Mira Mira no Mi. Então o conceito de outro plano de existência já existe dentro da obra. E acredito que uma das maiores inspirações do Oda para a história do Brook seja Orfeu, da mitologia grega. Orfeu era um músico lendário que entrou no submundo carregando apenas sua harpa para salvar a mulher que amava. E isso fica ainda mais interessante quando lembramos que o Reino Asperia possui várias referências à cultura grega e romana, além da própria montanha em formato de harpa. A conexão entre Brook e Orfeu parece cada vez mais forte. Orfeu é uma das figuras mais famosas da mitologia grega. Depois que sua esposa Eurídice morre pouco tempo após o casamento, ele fica consumido pela dor e decide descer sozinho até o submundo. Armado apenas com sua música, Orfeu consegue tocar até mesmo o coração de Hades, e então recebe a chance de trazer Eurídice de volta ao mundo dos vivos. Mas existe uma condição: ele precisa sair do submundo sem olhar para trás em nenhum momento, só que no final ele olha, e acaba perdendo ela para sempre. E sinceramente, Brook já parece ser a versão de Orfeu dentro de One Piece. Ele já entrou no submundo uma vez e conseguiu voltar vivo. Então será que ele precisará fazer isso novamente? Será que Brook vai descer até o abismo outra vez para salvar Gunko e os outros personagens presos sob o controle de Imo através do poder da música? E existe outro paralelo muito interessante envolvendo o livro de Jonas. Jonas é engolido por uma baleia gigante e passa 3 dias dentro do estômago dela enquanto reza. Então talvez exista uma conexão simbólica entre isso e o fato de Brook e Imu terem sido engolidos por criaturas marinhas gigantes, uma baleia e um tubarão. Eu gosto muito de como, mesmo depois de mais de 20 anos, Brook ainda consegue ser um dos personagens mais misteriosos de todo One Piece. Mas o Brook não é misterioso apenas por causa do seu passado desconhecido. A música dele também parece carregar um significado muito maior dentro da história. E até mesmo as constantes poses de Nika que ele faz parecem ter um propósito escondido. Oda sempre tenta conectar a ideia de Nika a praticamente todos os personagens importantes de One Piece. Não importa se eles pertencem ao passado, ao presente ou até ao futuro distante da história. E claro, Brook não é o único personagem associado a essa pose. Nós já vimos Kizaru, Vegapunk, Kuma, Bonnie, Usopp e vários outros personagens fazendo poses extremamente parecidas com a do Nika. Isso mostra o quanto Oda está construindo o conceito de Nika como algo muito maior do que apenas um personagem lendário ou um simples título. Tudo parece conectado. Zaza, o passado do Brook, os gigantes, a música, Imu, tudo parece fazer parte da construção do verdadeiro segredo do século perdido. Porque no final das contas, Joy Boy e Nika claramente são o centro de toda a história de One Piece. Mas mesmo com todas essas revelações acontecendo, eu ainda estou muito mais ansioso pelo flashback de Imu, porque estamos falando do personagem que derrotou o próprio Joy Boy, o homem que destruiu sua aliança e governou o mundo por mais de 800 anos. Então, qual seria o verdadeiro motivo por trás disso tudo? Sinceramente, eu espero um dos melhores flashbacks de toda a história de One Piece quando Oda finalmente revelar o passado de Imu. Porque eu realmente duvido que Oda construiria um vilão final tão lendário apenas para entregar uma motivação simples ou um passado genérico envolvendo algum triângulo amoroso. Tem coisa muito maior por trás disso.